Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre medidas de tendência central e de dispersão. Bom, no caso seria a média, moda e a mediana, né? Ou seja, a média aritmética, né? Moda e a mediana. Média aritmética, que vem a ser média aritmética. Bom, a média aritmética, né? Ou seja, a média de um conjunto de dados numérico obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. Ou seja, resumindo isso aí, é somar tudo e dividir pela quantidade, né? Ou seja, você soma todos os termos que você tem e divide pela quantidade que você tem, né? Nesse caso, então, né, vamos para o primeiro exemplo, e fala o seguinte: considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, qual a média de idade desse grupo, né? Bom, para fazer esse cálculo, né, primeiramente a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da média aritmética. A média aritmética é a soma de todos os números, ou seja, a somatória de todos os números, dividido pela sua quantidade. No nosso caso, nós temos 22, 20, 21, 24 e 20, ou seja, nós temos uma quantidade de 5, né? Então, vou chamar n igual a 5. Substituindo aí, né, nós vamos ter quem? 22 mais 20, mais 21, mais 24, mais 20, tudo dividido por 5. Essa soma aqui, no caso, 22 mais 20, né, 42, 63, 87, 107 dividido por 5. Né? 107 dividido por 5, nós vamos ter um total de 21,4. Né? Então, a média de idade desse grupo é de 21,4, né? Tem a média deles aí, ó, a média de idade do grupo é de 21,4 anos, né? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos fazer mais um, né? Vamos aqui para o segundo exemplo de média aritmética, né, para a gente pegar bem. Ó, se ao medir de hora em hora a temperatura em um determinado local, registra-se 14 graus às 6 horas, 15 graus às 7 horas, 15 graus às 8 horas, 18 graus às 9 horas, 20 graus às 10 horas, 23 graus às 11 horas. Qual a temperatura média nesse período? Bom, da mesma forma, né, como ele quer a média, vamos usar a nossa forma de média aritmética, no caso a soma de todos, dividir pela sua quantidade, e nesse caso a quantidade vai ser o 14, o 15, o outro 15, o 18, o 20 e o 23. Então, 14, 15, 15, 18, 20 e 23. No total nós temos 6, né, 6 valores, né, então, que vai ser então 14, mais 15, mais 15, mais 18, mais 20, mais 23, tudo dividido por 6. Né? Nesse caso aí, a soma total, teremos 105, 105 dividido por 6, temos 17,5. Né? 17,5, então, é a média aritmética das temperaturas desse local nesse determinado período, ou seja, do período das 6 até as 11, né? A média temperatura foi de 17,5 graus. E esses aí, então, foram os exemplos para média aritmética. Vamos falar um pouquinho sobre moda. A moda, né, o que vem a ser moda? Não é a moda, né, de roupa, moda do modismo nosso, não. É a moda da matemática, né? A moda da matemática, ou seja, a moda na matemática, vem a ser o quê? Bom, parece um pouquinho, que é o que? Moda é o valor mais frequente, ou seja, aquele que mais vai aparecer no conjunto de dados. Então, o número que mais repete, aquele número que mais repetiu, é ele que vai ser a moda, né? Tá? Ou seja, né, aquele cara que aparece é aquele que está fazendo mais é o modismo, né? Aquele que está fazendo modinha, tá? Então, aquele que aparece mais é a moda, tá? Ok? Então, nós temos aí, ó, como exemplo 1,
né? Pois aí, considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, qual a moda das idades desse grupo, né? Então vocês podem observar, né? A gente separamos aqui, o número que mais aparece nesse grupo aí é o 20, né? Se é o que mais aparece, né? Então a idade que mais aparece nesse grupo é o 20. Logo ela vai ser a moda, né? Então a resposta à moda das idades desse grupo é 20 anos, né? Então nesse grupo, né, o que mais apareceu foi o 20, portanto, ele é a moda, ok? Vamos aqui para um segundo exemplo, né? Se ao medir de hora em hora a temperatura em um determinado local, registraram-se 14 graus às 6 horas, 15 graus às 17, 15 graus às 8 horas, 18 graus às 9 horas, 20 graus às 10 horas, 23 graus às 11 horas. Qual a moda das temperaturas nesse período? Bom, gente, vamos lembrar, moda é aquele que mais apareceu. Quem mais apareceu aqui foi o 15. Então, se o 15 aqui apareceu mais vezes, né, a temperatura que mais aparece, nesse caso foi o 15, logo ele é a moda, tá? Então, a moda das temperaturas nesse período foi de 15 graus, né? A moda nesse período foi de 15 graus, certo? Então, ó, só relembrando, para achar a média, devemos usar a forma de somar tudo e dividir pela quantidade. A moda não precisa somar nada, né? Só verificar aquele que mais aparece, essa que vai ser a moda, tá? Se tivermos dois que mais apareceram, né? Se tiverem a mesma quantidade, esses dois serão a moda, tá? Ok? E no caso, o exemplo passa a ser bimodal, tá? Porque ele tem duas modas. Ou aí vai a quantidade que aparece, certo? E depois da moda nós temos a mediana. E o que vem a ser mediana? Né? Mediana é a mediana, né, é o valor central, tá? O valor do centro de um conjunto, tá? Ok? Ó, a mediana é o valor do centro de um conjunto de dados, tá? É o valor que vai estar exatamente no meio do conjunto, tá bom? Só que para calcular a mediana, a gente tem que seguir umas certas regrinhas, tá? Então, tem uma regrinha para a gente seguir aí, que é o quê? Ó, o primeiro passo para a gente resolver calcular o valor da mediana é a gente ordenar os números de ordem crescente, ou seja, uma ordem aí, né? A gente colocar os números do menor para o maior. Tá? A gente monta um conjunto colocando todos os números ordenados do maior para o menor, tá ok? Em ordem crescente. E aí a gente verifica a sua quantidade. Verificando a quantidade, olha, pode ser, ó, se o número de elementos for par, então a mediana é a média dos dois valores centrais. Soma os dois valores centrais e divide o resultado por 2. Né? Montamos uma formulinha aí, ó, A mais B dividido por 2, ou seja, pega os dois valores do meio e divide por 2. Isso se a quantidade de elementos for par. E se for ímpar? Bom, se o número de elementos for ímpar, então a mediana é o valor central, aquele que ficar exatamente no meio, tá? Ele vai ter tantos antes e tantos depois, né? E ele tem que estar exatamente no meio, então ele vai ser a mediana, tá? Vamos ver isso então nos exemplos, né? Para a gente ver como é que fica. Então, como primeiro exemplo, né, nós temos aí novamente, considere um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, qual a mediana das idades desse grupo, né? Então, ó, primeiro passo, né, a gente vai ordenar os números, né? Vamos pôr eles na ordem, que ela é lá. E ordenar é colocar do menor para o maior. O menor aqui é o 20, então a gente vai começar por eles, né? Ficando então aí, ó, 20, 20, 21, 22 e 24, certo? Segundo passo, a gente verificar a quantidade, se é ímpar ou se é par. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso nosso, ele é ímpar, né? A quantidade é ímpar. Temos 5, né? Portanto, então, a mediana vai ser o valor que está exatamente no meio, né?
ele vai ter que ter tanto a mesma quantidade para trás e a quantidade para frente aqui, ou seja, tanto para a direita quanto para a esquerda de elementos. Ó, no caso, como são 5, vou ter que ter 2 elementos para cá e 2 para cá. No caso, quem é? O nosso amigo 21 aí, ó. O 21 está exatamente no meio, né? Ele tem dois antes e 2 depois, né? Ou seja, ele tem 2 à sua direita e 2 à sua esquerda. Portanto, então ele é a nossa mediana, tá? Então a mediana desse grupo é 21 anos, tá? Vamos fazer o exemplo 2. No exemplo 2, né? Aí novamente, né? Se ao medir de hora em hora a temperatura em um determinado local, registram-se 14 graus às 6 horas, 15 graus às 7 horas, 15 graus às 8 horas, 18 graus às 9 horas e 20 graus às 10 horas e 23 graus às 11 horas. Qual a mediana das temperaturas nesse período? Bom, pessoal, falou em mediana, primeiro passo é colocar em ordem, né? Colocar na ordem crescente os valores, tá? Então, a primeira coisa é ordenar os números, colocando em ordem crescente. Nesse caso vai ficar aí, ó, 14, 15, 15, 18, 20 e 23. Depois verificar se a quantidade, né, é ímpar ou se é par. Vamos verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos uma quantidade par. Nesse caso, aí muda um pouco de figura, né? Porque aí no caso, como ele é par, deve-se calcular a média dos dois valores centrais. Nesse caso, meus dois valores centrais é o 15 e o 18, né? Então eu tenho que fazer uma média aritmética de 15 e 18, somando eles e no caso, como são dois termos, dividindo por 2, né? Então 15 mais 18, temos 33, dividido por 2, temos 16,5, né? Então, a mediana desse grupo aqui, né, dessa temperatura, é 16,5, certo? Então, nós temos como mediana aí, né, a, som, a soma desses dois, né, a soma dos dois termos centrais, tá? Para dar aqui. Então, vou só recapitulando rapidinho. Mediana, né, são duas formas. A gente vai depender da quantidade de termos que temos, tá? Se temos uma quantidade par, a gente tem que somar os dois do meio e dividir por 2. Se temos uma quantidade ímpar, aquele que está exatamente no meio, ele vai ter que ter a mesma quantidade para frente de termos e a mesma quantidade de termos para trás, ele vai estar exatamente no meio, tá? Ele que vai ser a mediana, ok? Tá? Então estamos aí, né? Os exemplos dados. Espero qualquer coisa vocês me falem, né? Passem aí pra gente o que podemos ajudar, tá? Aí tá, então, os exemplos: moda, né? Mediana e média aritmética. Tchau, tchau.